Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, internautas. Estamos aqui mais uma vez com o programa Hora Marcada com Roberto Ferrari, nessa noite chuvosa de São Paulo, aqui de Osasco. E espero que vocês estejam sintonizados no seu computador aqui na TNI Brasil, assistindo o meu programa. E hoje eu trago uma pessoa que tem coisas muito interessantes para falar a respeito de tarô, astrologia e outros assuntos filosóficos, que é a Gopiana. Boa noite, Gopi. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui com você. É engraçado que, assim, vendo você fazendo abertura, assim, parece mesmo um jogo. Então tá ótimo. Eu me senti no programa. Adorei essa comparação. Muito obrigado. E, Gopi, foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? E espero que a gente possa esclarecer um montão de dúvidas dos internautas a respeito de tarô e astrologia e outros assuntos. Internautas, vocês interajam bastante com o programa hoje, tirem todas as suas dúvidas, façam bastante perguntas que a Gopi estará à disposição para responder. Então, Gopi, primeiro eu queria que você falasse para os internautas um pouco sobre a sua vida, a sua formação. Olha, a gente, para chegar no ponto que a gente chega, né, Roberto, a gente dá muitas voltas. E a minha origem como taróloga, como astróloga e até como filósofa, vem lá das montanhas de Minas Gerais. Quando eu era criança ainda, eu tinha essa facilidade de lidar com cartas, eu gostava de mexer com isso, eu lia muito a revista Planeta, né, essa coisa... E tudo que era ligado ao cosmos, ao céu, né, toda a parte ocultista, mística do universo, esses mistérios, essas coisas insondáveis, isso me fascinava muito. Então eu lia muito, eu pesquisava e eu sentia uma atração muito grande por esses assuntos. Eu sempre gostei de investigar o que está escondido. Eu achava que o que está escondido geralmente é uma coisa assim valiosa, né? Entra um pouco no nosso lúdico, porque os tesouros, os grandes tesouros, né, dos contos de fadas e das histórias, eles normalmente estão enterrados, eles estão escondidos, e aí você precisa de um mapa. Que nem o tesouro da ponta do arco-íris. Isso, tesouro dos piratas, e aí você precisa de um mapa para achar esse tesouro, né? E isso me fascinava, porque assim, nesse mapa você tem caminhos que você vai percorrendo e aventuras que você vai vivendo e histórias que vão acontecendo e que se tornam quase independentes do objetivo que é o tesouro. Entendi. Então isso, né, me levou a vários caminhos, eu fui trilhando também o meu mapa, né, para encontrar o meu tesouro. O seu tesouro. Que eu ainda estou cavando. Tá certo. Inclusive, internautas, a Gopi, ela depois vai explicar para todos nós a história do tarô um pouco, vamos falar um pouco disso agora um pouco mais para frente aí, como é que funcionam certas cartas, como é que ela interpreta isso, como que é a ajuda dela para quem for lá consultar a Gopi. Inclusive, Gopi, se você quiser dar o seu blog para as pessoas poderem consultar. Tá. É www.luzesdevenus.blogspot.com. É bem fácil, Luzes de Vênus, né? Eu li no seu currículo que você é advogada. Isso, eu fiz faculdade de Direito. Essa foi a primeira tentativa do meu mapa. Depois você chegou a estudar no exterior também. Eu estudei escola de ocultismo, né, na linha da Helena Blavatsky, em Londres. E, enfim, assim, o caminho, né, é um acontecimento, né, é um acontecer das coisas. E cada um deles vai levando a gente para outras histórias. Daí do ocultismo da Blavatsky eu caí no hinduísmo, então eu fui estudar um pouco
né, da história do Bhagavad Gita, né, os caminhos, né? Você conhece a Índia? Conheço a Índia. E o que você acha da Índia? Ai, Roberto, essa pergunta é terrível. Assim, ó, a primeira vez que eu estive na Índia, assim, eu tive a clareza de que o inferno existe. Nossa, tão ruim assim? Assim, primeiro, assim, a Índia é um país de opostos, né? Quando você tem opulência, você tem muita opulência. E quando você tem pobreza, você tem miséria ao extremo, né? Aliás, tem muita gente que vive abaixo da linha da pobreza lá. E quando eu cheguei, né, quando eu fui à Índia a primeira vez, eu tomei um susto muito grande. Eu, completamente despreparada para a história, né? Cheguei no restaurante indiano, vou comer a comida local. Nossa. Roberto, eu fiquei uma semana mal, eu fiquei verde e eu não parava em pé. E aí, assim, ia sair na rua, né, aquele calor, um calor que o asfalto tremia e tinha um cheiro de incenso misturado com esgoto a céu aberto. Nossa. E aquele monte de gente, e aí a gente entrava dentro de um ônibus e olhava para fora e via, sabe, aquelas casas tudo empilhadinha um em cima da outra, assim, e aquele cheiro horrível de Delhi, e muita gente andando, assim. Agora... Aí dizia, nossa, meu Deus, se existe o inferno, tá aqui. Agora, e a respeito da espiritualidade indiana? Então, é exatamente essa a minha ideia, porque diante de tanta pobreza, diante de tanta, né, situação difícil, materialmente falando, muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza, assim, só tem uma explicação. São pessoas que realmente acreditam no mundo espiritual, entendeu? Acreditam na espiritualidade e praticam isso de uma forma muito séria, né? É o que dá o suporte, o alimento, é o que dá o vigor para essas pessoas continuarem vivendo, porque a vida é muito triste. Você ficou muito tempo na Índia? Não fiquei muito tempo não, até porque não aguentei, minha saúde ficou... ficou bem debilitada na época. E imagina, você sobe dentro de um ônibus em Nova Delhi, né, passando mal e vendo tudo isso. Nossa. E horrível, o ônibus tinha galinha, tinha bicho, sabe? Então você fala assim, nossa, então dá para entender por que as pessoas são tão espiritualizadas, né? Que é a dificuldade da matéria, entendeu? Então você tem que transcender toda essa dificuldade, né, para poder viver ali. Aí eu pego um gancho no que você falou e eu falo a respeito do Nordeste do Padre Cícero, que lá o povo também vive abaixo da linha da pobreza e são muito apegados dos milagres do Padre Cícero. É semelhante, não é igual, óbvio, mas é semelhante. Assim, ó, inclusive assim, na filosofia nativa a gente fala disso também, né? Porque a gente trabalha com as 4 direções e a direção sul é a direção que fala exatamente disso, né? Que você precisa estar humilde para desenvolver a fé. E às vezes a humildade, ela te submete a uma vida de provação. De provação, né? De renúncias. Como diz aquele provérbio, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um enfrentar um rei do céu. Bom, pessoalmente eu não concordo muito com isso, viu, Roberto? Mas, assim, é bem por aí, porque faz parte de um aprendizado. Você tem que descer até o fundo do poço, né, para poder aprender a humildade, aprender a fé. É porque quem está lá em cima não se preocupa muito com isso, né? Tá bem, não vai ficar... Na verdade, você fez uma colocação muito interessante, que as pessoas muito abastadas, não digo generalizar isso, não serve generalizar, mas uma boa parte delas se tornou muito materialista e deixou o espiritualismo de lado. Então isso é um fator que é preponderante aqui no mundo inteiro, né, Gupi? É verdade, assim, essa coisa do materialismo, ele dominou um pouco, né, a busca das pessoas, o conhecimento e até um pouco, né, do propósito de existir. Então, passou-se a viver muito mais em função de ter do que ser. E daí, né, por isso que eu acredito que a espiritualidade indiana é verdadeira, assim como a espiritualidade
lá, né, dos devotos do Padre Cícero que você mencionou, é verdadeiro, é autêntico, né? Porque são pessoas que conhecem o nada, sabe? Que conhecem, assim, o limite. O limite do limite. E estão, assim, muito acostumados com uma vida de muita austeridade, sem ostentação, sem, né, opulências. Então, isso realmente deixa a pessoa forte e firme naquilo que ela acredita. Que é um assunto que não cabe na nossa entrevista aqui, mas vou citar, que tem uma passagem da Bíblia que chegou um comerciante muito rico e chegou para Jesus e falou: como é que eu faço para poder seguir o Senhor, poder acompanhar o Senhor? Ele falou: a primeira coisa, você chega e doa tudo que você tem para os pobres. Quando você for pobre, você me segue e aí você vai ser autêntico. E aí, ele fez? Ele acabou doando tudo e foi seguir. Porque esse comerciante, esse cobrador de impostos era São Paulo. Ah, tá. E ele é um cobrador de impostos muito rico. E aí ele deu tudo para poder seguir Jesus. Roberto, assim, realmente esse é um assunto muito delicado, porque ele entra dentro de de uma questão, assim, que eu considero tendenciosa, né? A Bíblia, a gente sabe que é uma compilação, né? É uma compilação. E foram textos escritos por uma entidade autárquica que era a igreja. E o propósito desses textos era exatamente isso, dominar a população. Então, citar essa atitude do apóstolo Paulo, né, era importante porque isso serviria de exemplo para as pessoas fazerem a mesma coisa, né? Ou seja, abra mão de tudo que você tem em função da igreja, em função do Estado, em função, né, né? Na verdade, a gente, como está conduzindo um pouco o programa, ficou um pouco conduzindo essa parte religiosa, filosofias de povos e tal, mas o objetivo do programa é outro, mas tudo bem, isso está valendo a nível de instrução. Porque, por exemplo, essa parte de doação, eu não tenho nada contra nenhuma religião, só que eu acho que essa parte de doação tem que ser espontânea. Cada um pode doar o que quiser para a igreja que ele frequenta e não ter valores fixos para doar. Assim, não. Como ocorre nas igrejas evangélicas, por exemplo. Que também tem o seu valor social, Roberto. Assim, não, ela tem. Né, eu acredito em todas porque cada uma tem o seu papel social, entende? Elas têm um valor social não pelos donos da igreja, mas pelo povo que frequenta, que vai lá de coração aberto e acredita no que está fazendo. Não, e outra coisa assim, olha, eu acredito que até o próprio Edir Macedo, ele tem uma função de educador financeiro, sabe? Porque a gente vê muita história de pessoas que chegam lá, né, falidas, com negócios à bancarrota, e que se educam financeiramente, que se levantam e que se reconstroem a própria vida. Então eu vejo muito por esse lado. Eu não vejo tanto, né, com relação a doutrinas, né, porque doutrinas, né, é muito pessoal. Eu vejo qual é a função social daquela entidade, né, nesse momento que a gente está vivendo. Assim como a igreja da Idade Média também teve a sua função social. Teve, inclusive da igreja da Idade Média, eu tenho uma coisa que eu sou contra, que a igreja, ela acabou utilizando todo o poder dela na Inquisição. Então quem era contra o poder da igreja era considerado bruxo ou bruxa, ou herege, ia para a fogueira ou ia ser torturado lá naqueles métodos que eles faziam. Eles usaram para esse fim também essa Inquisição. E isso foi um erro. Assim, verdades à parte, né? Porque a gente não está aqui para dizer o que é verdade e o que não é. Mas a história da formação da Bíblia, sem questionar se os fatos são verdadeiros ou não, longe disso, tá? Mas a história da formação da Bíblia aconteceu, né, no concílio, né, lá, com o imperador Constantino, né, junto com o rei da Inglaterra, né? Antes do advento do cristianismo, a religião predominante no mundo era o paganismo. É o paganismo. E, né, no paganismo nós tínhamos Pan,
Pan era a figura de Deus, né? Exemplo, porque o paganismo não acredita em Deus. Mas tem um ser que criou tudo, e esse ser era Pan. Era Pan, e era politeísta também, porque tinham vários deuses. Várias entidades mitológicas, né, que criavam, né, determinadas coisas no universo, cada uma no seu reino. E um dia, assim, passando pelo Estreito de Gibraltar, né, os mercadores ingleses, né, ouviram uma voz assim: Pan está morto, Pan está morto. E eles ficaram preocupados com essa história, aí foram para o rei da Inglaterra e disseram: olha, Pan já era, Pan não existe mais, então Pan está morto. E o rei da Inglaterra falou: pronto, né, nós temos que criar uma outra história aí para o povo acreditar, porque não, né, um povo sem fé é um povo que qualquer um domina. É lógico, precisa ter fé. Então, o rei da Inglaterra se uniu com Constantino, né, e eles fizeram o Concílio de Nicéia lá para elaborar, né, e para criar assim um novo mito, para que surgisse o novo mito. E naquela época passava lá pelas bandas lá da Índia e do Oriente Médio, aquela região toda lá, um jovem chamado Yoshua Ben Pandira. Yoshua Ben Pandira. Yoshua Ben Pandira era um rapaz muito simples, de origem muito humilde, mas que estudou, foi fazer escola, né, dos essênios, estudou na Índia. Ele teve uma formação boa e ele era um iluminado, né? Ele era uma pessoa consciente, que falava para outras pessoas. Então, assim, como eles ouviram essa história, né, lá em Roma, falaram: olha, tem aquele rapaz lá que está fazendo um movimento danado lá, fez um movimento danado, vamos pegar a história dele, né, e aí a gente vai montar o livro da vida. Então, assim, sem levantar a hipótese de ser verdadeiro ou não é isso que a gente está aqui, mas só contando como é que foi formado, foi compilado todos os capítulos da Bíblia. E o que não estava narrado, né, pela história de Yoshua Ben Pandira, né, eles criaram um mito, que é o Gênesis, que é aquela história do barro, porque tudo isso é figurativo, é mitológico, que servia para dar uma explicação para as pessoas naquela época, porque todo mundo queria saber como é que surgiu o homem, como é que surgiu o mundo, como é que surgiu o universo. E era muito difícil explicar isso, né, cientificamente, né, colocar essa formação, essa evolução que a gente tem hoje naquela época. Então criou-se a figura mitológica para preencher essa lacuna do conhecimento e do questionamento. Então, tipo assim, não questiona mais, é isso aqui, pronto. Ah, entendi. Então as pessoas não tinham que questionar mais, era aquilo, acabou. E aí, assim, né, é claro que uma filosofia, ela não morre da noite para o dia. O paganismo continuava existindo em alguns, né, focos. E para que isso não se propagasse e acabasse com esse movimento cristão que estava recém-surgindo, o que eles começaram a fazer? A caça às bruxas, que na verdade eram os pagãos com os seus ritos. Inclusive, baseado nisso também a história das cruzadas, que foi a cruzada que levou os cavaleiros a irem para o Oriente Médio e dizimarem os muçulmanos. Eles não acreditavam. Bom, chegou uma pergunta que eu ia te fazer no início do segundo bloco, mas vou fazer agora. É de uma jornalista, da Carolina Faria. Ela está te fazendo uma pergunta seguinte. Primeiro, ela está dando parabéns pelo programa. Agradeço muito, Carolina Faria. Muito obrigado pela audiência. E a pergunta é a seguinte. Quer saber se você tem um lado mediúnico, já que você lida com tarô, se a tua visão é outra. Todos nós temos um lado mediúnico, né? Isso aí não é privilégio de um e de outro, não. Mas o que você chama de mediúnico talvez seja o que eu chamo de intuição. E sim, a gente usa bastante a intuição, né, dentro do nosso trabalho. Mas é claro que assim, não tem nada a ver com, né, com supraconsciência, com, né, outras consciências, não tem nada a ver com incorporação, nada disso. O meu trabalho é um trabalho
psíquico, é um trabalho científico, é um trabalho psicoterapêutico. Entendi. Né? Eu uso a linha junguiana, dentro dos conhecimentos junguianos, para poder trabalhar com o tarô e com a astrologia. Agora, para conhecimento dos internautas, linha junguiana de Carl Jung, que foi um grande filósofo alemão. E esse filósofo, agora pode falar um pouco mais dessa questão do Carl Jung. Jung foi o discípulo de Freud, né? Aliás, como todo, como toda história, assim, o discípulo está sempre, né, iluminando o que o mestre fez. Sócrates e Platão. Exatamente, né? A gente se remete à história de Sócrates e Platão. Sócrates não escreveu nada, né? Quem não deixou nada escrito, quem fez tudo foi Platão, entendeu? Mas Jung, assim, estudou com Freud e foi além dos conhecimentos de Freud, né? Então, assim, dentro do meu trabalho, eu sigo exatamente assim, o trabalho de Jung, porque ele definiu os arquétipos, ele colocou, olha, determinadas características formam um grupo e esse grupo é determinado arquétipo. E a isso ele associou as figuras que são o livro, né, a história, o livro da vida, e conta a história de povos, de várias raças, de várias nações, que é o tarô. Esse é o link que a gente estava... Então, aí que eu vou te perguntar. Falando. Quantos tipos de tarô existem? Nossa, Roberto, assim... Os principais, então, para não ficar muito abrangente. Porque cada pessoa pode criar o seu tarô, entendeu? Entendi. Sabe, o tarô é uma história que você conta, né? E você pode criar o seu tarô. Eu posso fazer o meu tarô a qualquer momento. Né? Na sua opinião, quais são os mais importantes? Então, aí tem os comuns, que, assim, o primeiro é o tarô de Marselha, que embora não seja o mais antigo, mas é o mais popular. Tem o tarô de White, tem o tarô tem o tarô mitológico, que conta a história, né, dos mitos gregos, tem o tarô hindu, tem o tarô egípcio, tem, enfim, tem o tarô dos boêmios, né? Nossa, quanto tarô! É muita coisa, sabe? E todos eles variam, a interpretação de cada um deles, ela é feita a pessoa que faz, que lê. Ela tem a visão é a mesma para cada um, ou varia o jeito de ler a carta? As cartas são as mesmas ou tem variações? Não, então, as cartas, o tarô é dividido, né, em duas partes, em 3 partes, aliás. A primeira parte são os arcanos maiores, que são 22 cartas. A segunda parte são as cartas da corte, que são os reis, rainhas. E a terceira são os arcanos menores. São 78 cartas no total, 78 lâminas. Uma pergunta. Qual é a diferença entre o arcano maior e o arcano menor? O que é um arcano? Tá. O arcano, na verdade, ele é um capítulo do livro. Capítulo. Tá? Vamos dizer assim. E ali ele conta, né, um momento. Por isso que ele chama arcano, entendeu? Ele conta um momento, né, que está acontecendo aquilo. Na modernidade, o tarô mais famoso que a gente tem é exatamente o de Aleister Crowley, né, que é o tarô moderno. Aleister Crowley, para quem não conhece, ele é o guru dos cantores de rock and roll, de heavy metal. Ozzy Osbourne, Bruce Dickinson e outros. Inclusive o Ozzy fez até uma música chamada Mr. Crowley, que é em homenagem a ele, e o Bruce Dickinson fez uma música em homenagem a ele chamada Chemical Wedding, que está num disco dele chamado Tears of the Dragon. Então, isso só para ilustrar um pouco aqui do Aleister Crowley. Sim, a gente não pode esquecer do grande Raul Seixas. Né? Raul Seixas também era um grande discípulo. Eu vou pedir o nosso intervalo e a gente vai começar o segundo bloco falando do tarô, que é o assunto que todo mundo está mais interessado. Tá ok. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill
the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Ventos da Paixão, um livro com poemas inspirados, tralhados com esmero, com uma clareza e fluidez admiráveis. Seus poemas em versos brancos estão sintonizados a elementos da natureza, consoantes com a mais pura tradição dos poetas românticos, onde o ser amado assume o papel central e detém nas mãos o destino de duas vidas. Ventos da Paixão, de Roberto Ferrari, o poeta do amor. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Boa noite, internautas. Você que chegou agora estamos hoje com a Diana falando sobre tarô, astrologia, filosofia e outros assuntos de grande interesse. Gopi. Oi, Roberto. Fala um pouco mais sobre o tarô, a gente já falou dos arcanos. Agora, o tarô sempre foi considerado uma ferramenta de orientação, certo? Sim. E ela servia também para os grandes reis, ou tinha uma variação, aqueles grandes reis da antiguidade se baseavam em leituras de carta de tarô, ou tinha uma outra maneira de se orientarem nas decisões? Então, assim, como eu te falei, assim, os pagãos começaram a ser perseguidos pela igreja, né, por conta de fundamentar, né, uma nova crença que eles estavam tentando implantar em toda a Europa. E daí, toda manifestação, assim, né, artística, cultural, que não estivesse relacionado com, né, a doutrina cristã, era proibida. Então, as bruxas, que eram os pagãos, eram perseguidas. Por quê? Porque elas usavam ervas, elas usavam o fogo, os 4 elementos, e toda uma manifestação de elementais. Isso não estava dentro da doutrina cristã, então era considerado heresia. E o tarô, por ser uma ferramenta hermética, por ser, né, um livro hermético que conta uma história, mas não é só uma história, ele conta toda a história de todos os povos e de todas as pessoas. Ele também foi, né, considerado como uma heresia. E aí, o que aconteceu? Durante muito tempo, o povo cigano começou a adaptar o tarô, né,
e usar assim, símbolos que disfarçassem as cartas. Daí começou a surgir as cartas de baralho convencional, né? Então eles começaram a maquiar o tarô, disfarçar o tarô com os naipes, né? Ás, copas, ouros, paus, para poder, entendeu? Enganar um pouco, né, a Inquisição. E daí, assim, se perdeu o uso dos arcanos menores por um tempo. Vieram, assim, uns caras bem legais, né, posteriormente, Eliphas Levi, né, e grandes magos que vieram em seguida e começaram a resgatar o uso dos arcanos menores e incorporar isso e popularizar o tarô. Agora, então os grandes reis, os grandes generais da antiguidade, eles se orientavam pelos astros? Na verdade, assim, eles não usavam tanto o tarô exatamente porque o tarô era uma ciência oculta e proibida, né? Era uma heresia. Então, só as chamadas bruxas e magos, que eram pessoas marginalizadas na época, que usavam essas ciências. Então era proibido, os reis não usavam o tarô, eles se orientavam pelos astros, né? Tanto que, assim, na Idade Média, a astrologia teve uma ascensão muito grande. Até para você ser médico, você tinha que ser astrólogo. Então a credibilidade da astrologia, ela cresceu muito, né? Ela era muito forte, inclusive para os reis. Ao passo que o tarô, ele ficou sendo usado na marginalidade mesmo. E hoje, assim, o meu trabalho, ele está bem voltado nisso, tirar essa marginalidade, entendeu? Voltar isso para o uso terapêutico, para a autoajuda, para o autoconhecimento. Tem uma pergunta, tem um e-mail que chegou da Marta Salles. Boa noite, Marta. Muito obrigado pela audiência. Ela falou: oi, Roberto, fui indicada pela jornalista Carolina Faria e estou adorando o seu programa. Gostaria de saber se alguma vez você, Golpe, atendeu alguém e viu algo grave mostrado através do tarô. E se você falaria para a pessoa em entendimento ou não, sobre alguma coisa grave que você tivesse previsto ou visto nas cartas dela. Olha, assim, uma consulta de tarô, ela é uma consulta, não é bem é uma tradução. Eu costumo dizer assim, que eu sou uma tradutora. Todas as respostas que as pessoas procuram, que você procura, já está dentro de você. Não tem nada que não esteja dentro de você. O que acontece é que elas ficam armazenadas num conteúdo inconsciente. E o intelecto, Roberto, o nosso racional, ele não consegue traduzir isso e não consegue processar. Então, o tarô, né, ajuda com que você tenha acesso a esse conteúdo inconsciente. Por quê? Porque ele traduz através dos símbolos, né, que são arquétipos, e revela aquilo que está escondido dentro de você, que você não consegue acessar. E um profissional, um bom tarólogo, ele traduz esse conhecimento. Ele é um simbolista, ele é um simbologista, então ele faz a associação dos símbolos, né, dentro de uma leitura, dentro de uma linguagem. E é isso que eu faço. Eu simplesmente traduzo, né, aquilo que está dentro de você e que você traz para mim à medida que você tira uma carta de tarô e me mostra. Certo. Você não quer mostrar umas cartas, falar alguma coisa sobre... Vamos sim, vamos mostrar aqui que é mais... Você falou que você trouxe do tarô egípcio e do Crowley. Eu trouxe... Aí você explica qual é que é a diferença entre os dois para os internautas, que vão ter bastante... Então vamos lá. Esse aqui, olha, é o tarô, né, egípcio. Vou mostrar lá. Não, vou mostrar lá. Deixa eu só organizar aqui a ordem. Porque ele conta uma história, né? Então, olha, esse aqui é o egípcio. Esse egípcio que eu trabalho é o egípcio da editora Kier, né? Esse aqui está em espanhol, mas ele tem a versão em inglês também. Então, com esse tarô,
a gente faz um mapeamento psíquico. Então, aqui eu consigo falar para você praticamente tudo sobre você. Porque cada um desses símbolos, ele tem uma característica, ele tem um arquétipo, ele conta uma história. Ó, esse aqui tem olhos, por exemplo, tá vendo? Então, esses olhos assim, olha, é conhecimento, é visão, né? É a visão de vida do mundo, uma visão comercial poderia ser, né? E esse cara aqui, ele tem vários instrumentos na mão, então ele poderia ser o quê? Um comerciante, um publicitário, ele poderia ser uma pessoa de marketing, né? É uma pessoa que usa as ferramentas que tem para se promover o seu trabalho, fazer o que ele tem que fazer, né? Então isso é um arquétipo, né? Esse é o arquétipo do mago. Ele pega uma informação e transforma numa coisa útil, e transforma numa mídia, enfim. O mago faz isso. E aí você conta a história da pessoa através do tarô. Para fazer a leitura de uma maneira mais terapêutica, né, eu peço para a pessoa sempre tirar uma carta. Tá, eu vou tirar como se fosse uma Então, por exemplo, assim, ó. Então você tira uma carta. Vamos usar o egípcio. Vou tirar uma carta, então. Aqui, tirei uma carta. Mostra para os internautas a carta aqui. Ó, ele tirou, né, o arcano número 8 da justiça. Tá. E o que eu diria para você sobre esse arcano? Olha, você, né, vive um momento em que você está de frente para o seu passado. É o meio do caminho, né? É o momento em que você está entre o seu passado, a sua história de vida, né, e o começo de algo novo. E você está bem, né, você está bem fazendo esse balanço, você está nessa balança. O que foi que eu usei que foi bom, o que não é bom, o que serviu, o que não serviu, o que você pode jogar fora agora. Digamos que é um momento assim, ó, a vida está te premiando pelos seus bons feitos, né, e te cobrando aquilo que você não fez direito. Esse é o momento que você está vivendo, né? A justiça, ela traz a espada numa mão e a balança na outra, né? Ou seja, daqui para frente, tudo que você fizer, você tem que fazer, né, assim, ó, com imparcialidade, você tem que fazer com, né, inteireza, você tem que fazer com fibra, com caráter, né? Você tem que ser realmente assim, íntegro nas coisas que você fizer da agora para frente. Uma beleza de carta. Né? É, muito boa, né? É uma carta muito boa, realmente. Então, vamos tirar uma carta qualquer aqui. Você falar um pouco sobre as cartas. Tem muita gente que tem curiosidade. Essa carta, por exemplo, quer dizer o quê? Essa carta aqui é o carro. Ó, é uma carta bem legal, porque ela fala de você assumir o controle da sua própria vida, assumir a rédea da sua vida, né? Assim, olha, chega de ficar ouvindo a opinião das pessoas, chega de ficar ouvindo pai, mãe, sociedade, amigos, chega de ficar ouvindo a opinião do padre, do bispo, do pastor, tá? Né? Mas enfim, o seu próprio rumo. Exatamente, você assume as rédeas da sua própria vida e diz, não, agora, a partir de agora, quem está no comando sou eu, né? Eu decido os meus caminhos, eu decido, né? As minhas escolhas são, né, responsabilidade minha. E é isso que essa carta fala, né? Então ela fala dos caminhos que você tem que seguir, por isso que ela é o carro, né? Porque você entra dentro de um carro, né? O carro que você entra é você mesmo, seu próprio eu. Você entra dentro de um carro e, né, segue a estrada fora, vai trilhar a sua estrada de vida. Essa questão que você está falando da pessoa tomar o rumo da própria vida, tem muita gente que se orienta a própria vida de acordo com o que a carta fala. Eu queria que você falasse um pouco de gente que fala, não, porque com quem eu vou casar, com quem eu vou deixar de casar, eu vou viajar, não vou viajar, eu vou fazer. Eu queria que você falasse um pouco para os internautas a respeito desse conceito. Aí assim, entra também um pouco assim da bagagem de vida do terapeuta, né, do conhecimento, da experiência e a associação de uma série de medicinas que a gente traz, que é de conhecimentos terapêuticos. Quando a pessoa chega e fala, eu quero saber do futuro, eu quero saber se eu vou casar com fulano, com ciclano, assim, né,
A primeira coisa que eu pergunto é assim, olha, primeiro, você está disponível para isso? Você quer realmente isso? Você sabe, né, quais são as possibilidades, né, que se apresentam com essa sua escolha? Né? Já parou para pensar assim, ó, que você fazendo determinada escolha, amanhã sua vida pode estar desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito. Eu coloco a pessoa de frente com as possibilidades de vida. E dentro dessas possibilidades, a gente usa um pouco, né, da física quântica, né, das possibilidades, das inúmeras possibilidades da existência. Então, a gente vai abrindo o tarô. Ó, com essa escolha aqui, né, você tem essas, né, olha, tem isso aqui que pode acontecer. Com essa escolha? Com essa escolha você tem isso aqui que pode acontecer, né? Então o tarô ele não determina nada, ele não é uma coisa, sabe? Ele não é determinista. Entendi. Entendeu? É porque a gente fala assim, a pessoa às vezes nem está namorando, nem está noiva, nem nada, chega, vai, eu vou numa taróloga, num tarólogo, que eu quero saber com quem eu vou casar. Eu acho que aí você vai pedir para o tarólogo ser um adivinho do futuro, e na verdade ele não é. Ele é uma pessoa que te ajuda a entender a tua história. Exatamente. É isso, não é? Exatamente. E aí, assim, o que acontece muito é a pessoa chega, eu quero viver, eu tô triste, tô feliz, eu quero saber se existe alguma possibilidade na minha vida. E aí você, através do tarô, é fácil você entender que momento a pessoa está vivendo. Por quê? Porque a gente conta uma história no tarô, né? E essa história começa lá no mago, entendeu? Assim, na verdade a história começa no louco, que é a criança, né? É o tudo, é o nada. Então, mostrar a carta do louco. Esse é o louco do tarô egípcio, né? Mas eu gosto de contar essa história com o tarô de Crowley, do Aleister Crowley, porque é uma visão mais moderna, né? Contemporânea do tarô. Vai ver que ele tem na figura do louco o Ozzy Osbourne. Quase, é Dionísio, o deus da primavera. Então, assim, essa figura aqui, ela é pura potencialidade. Aqui pode ser tudo e pode ser nada. É como uma criança que acabou de chegar ao mundo, né? Aquilo ali é pura potencialidade, né? O que vai ser dali para frente vai depender do caminho que ela vem traçando. Ou seja, vai depender de pai, de mãe, de meio social, de educação, né? Enfim, tem toda uma série de fenômenos e fatores externos que vai determinar se essa potencialidade aqui é boa ou é ruim. Então, a gente vai contando uma historinha. Aí a segunda, né, que é o primeiro, é o mago. Aí o mago é o contato com a energia yang. Então, assim, eu pergunto assim, você nasceu de parto normal ou de cesariana? Eu nasci de cesariana. Cesariana. Então, você normalmente já traz com você uma energia mais yin, que é uma energia mais quietinha, mais introspectiva. Se eu tivesse nascido de parto normal, acho que provavelmente ia morrer, porque eu nasci com 5 quilos. Então não dá mesmo para nascer de parto normal. Qual que é a diferença? Você nasceu assim, bem sacerdotisa, né? Mais em silêncio, mais quietinha. Teve que tomar um estímulo externo para poder chorar. Quem nasce de cesariana já nasce botando a boca no trombone, chorando, né? De parto normal, desculpa. Já nasce chorando, né? Dizendo ao mundo, olha, eu cheguei, eu tô aqui, olha pra mim. É o mago, o cara da propaganda. E quem nasce de cesariana tem que ser estimulado. É a sacerdotisa, que ela tá bem quietinha na dela, tem que tomar uns tapinhas para poder se movimentar. E aí essa criança, ela se encontra sempre nessa dualidade do yin e do yang, né? Do movimento e do silêncio, né? Ela vai sempre viver essas duas energias, e aí é a energia que está presente no universo, a dualidade, né? Agora, o Aleister Crowley, ele cultivava assuntos satânicos, coisas desse tipo, ou era só a parte mesmo de ocultismo, assim, de tarô, que ele criou esse tarô e tal? Como que ele era mesmo?
Roberto Crowley era uma figura muito polêmica, né? Assim, até hoje, todos, né? Ou ele é amado ou ele é odiado, né? O Crowley também era filho de pastores protestantes e assim, dentro da sua rebeldia, né? Ele brigava muito com os pais durante a infância e a adolescência, questionava muito. E o pai costumava dizer, olha, esse menino é a besta, é a própria besta. E ele gostou muito disso e se auto-intitulou, eu sou a besta 666, né? 666. Então, mas esse título, na verdade, foi um ato de rebeldia do próprio Aleister Crowley. Não que ele tivesse, assim, a intenção de práticas satanistas ou coisa parecida. O grande barato do Crowley era a magia sexual, entendeu? Assim, que é uma magia fortíssima, né? Mas o grande foco do trabalho dele foi dentro da magia sexual. E por isso que esse tarô do Crowley, ele é tão... As pessoas olham e falam, nossa, né? Porque ele trata muito disso, entendeu? Da energia instintiva, básica, que é vida, né? Que é de estar vivo. Você que conhece bastante... outras filosofias, outras religiões, hinduísmo, mesmo conhece o tarô e tal, o que você diz a respeito das religiões afro que tem no Brasil e atuam no Brasil bastante, como Quimbanda, Umbanda, tal, que todo mundo que vai frequentar esses ritos de Umbanda e Quimbanda vai com o objetivo de conseguir alguma coisa. Então, o que você acha disso? Você acha que isso aí é uma prática, em relação a tudo que você já aprendeu na sua vida, você acha que isso aí é válido para as pessoas? O que você acha? Essas religiões afro, elas têm muito a ver com a raça negra, né? Não é assim, a raça negra de pele negra, é a raça negra mesmo, que a gente coloca dentro da filosofia nativa, né, na direção oeste, que é uma direção de sombras, é onde o sol se põe, por isso que é negro, é onde o sol, né, vai trazendo a escuridão, né? E aonde tem escuridão tem muito medo, né? Então o que acontece? A religião afro, ela surgiu, né, para trazer o quê? Conforto para um povo, né? Então assim, o conforto, né, dentro de um povo que vive, né, a sua grande maioria, claro, nem todos, dentro de um povo que vive na mais profunda miséria, né, na mais profunda pobreza mesmo, o conforto o que é? É material, né? Então veio dentro dessa linha afro que as pessoas vão lá para pedir coisas, né? É muito mais assim uma troca, por isso que existem as oferendas, né, assim, tão materiais, por conta disso. Porque é o medo da falta, o medo da miséria, o medo da fome, o medo da pobreza, o medo da morte, né? Ali está representado os seus medos, o medo da humanidade. Então a religião afro, ela tem esse paradigma, entendeu? De você conseguir vencer os seus medos. Religião afro. E uma pergunta. Você acredita em leitura de tarô à distância? Ou se já via telefone, ou via internet? O que você acha? Você acha que tem energia suficiente para que a pessoa possa se satisfazer com as respostas que ela vai obter? Você fazer essa pergunta é meio que... Né? Não, estou fazendo uma pergunta para... que eu, por exemplo, dar um tiro no pé, né, Roberto? Eu sou leigo. Eu já entrevistei outras pessoas de tarô que perguntaram que eu fiz a mesma pergunta e eles acreditam, porque eles acham que a energia flui através dos cabos, através de tudo, que vale a intenção da pessoa. Eu queria saber se você concorda com isso. Olha, eu não concordo muito com isso não, sabe? Primeiro porque assim, como eu te expliquei, como a manifestação do que está escrito no tarô depende do seu inconsciente, e o que te leva a escolher determinada lâmina é o seu inconsciente, então, né, não vai funcionar. Mas, assim, por outro lado, se a pessoa está confusa, se a pessoa está perdida, precisando de orientação, o tarô serve como conselheiro.
né? Entendi. Então, assim, ele pode funcionar como aconselhamento para o momento da pessoa. Aí entra muito mais a intuição do tarólogo do que qualquer outra coisa. Né? Tá certo. Golpe, agora eu vou pedir uma licença para você, que eu lancei meu livro na Granja Verna Nobel no dia 26, foi um sucesso, e eu quero chamar essa matéria agora para que os internautas possam compartilhar com a gente esse momento. O livro Ventos da Paixão, da minha autoria, é um livro que contém poesias de amor e poesias que relembram Vinícius de Moraes, Castro Alves e outros poetas. Lembra muito a época da Bossa Nova, porque o amor era importante, o amor estava em primeiro lugar. Esse é o Ventos da Paixão. Meu nome é Edivaldo Rosa e eu tenho o prazer de apresentar Ventos da Paixão, de Roberto Ferrari, livro no qual eu tenho uma pequena participação. Eu estou fazendo o prefácio, fazendo a apresentação desta obra. Eu entendo que Roberto Ferrari, enquanto poeta, desenvolve um trabalho belíssimo, trazendo ao público palavras de amor, palavras de otimismo, palavras de incentivo para a vida. Eu acho que o que ele fala tem muito a ver com... Bem, é tudo a ver com amor, mas fala muito, um poema ou outro fala mais, toca mais a gente, é muito bonito. Teve um casal aí que ela pegou o livro, deu uma olhada e falou: nossa, isso é tudo a ver com a gente. Aí foi lá para ele autografar. O livro é muito bom, vale a pena. É maravilhoso ter um poeta dentro de casa, porque o tempo inteiro ele fica falando de amor, ele é carinhoso e eu vejo ele transmitir tudo isso que ele passa para mim, entende? Para os livros dele, para as poesias dele. Então é bem gratificante, é muito legal. Ainda mais, sabe, que eu acho que ele podia ter começado a escrever há muito tempo atrás, porque ele já escrevia há bastante tempo e guardava. Outro dia mesmo ele ainda ficou super surpreso porque eu tinha poesias dele que estavam dentro da minha bolsa da época que a gente namorava, 10, 11 anos atrás. Agora eu queria falar um pouco para vocês do meu livro. É um livro para as pessoas que gostam de falar de amor, gostam de ler poesias que falem só sobre amor. É um livro apaixonante, desculpa a redundância, mas eu acho que todo mundo devia ter em casa para momentos da vida, poder ler e se inspirar, fazer uma declaração para a pessoa amada e tornar a vida mais cor-de-rosa, vamos dizer. Tá? Vamos continuar agora. Olha, Roberto, eu vou te dar uma sugestão, sabe o que eu podia fazer? Você pode mandar fazer as canequinhas do seu livro para botar aqui. Então, boa ideia, igual do João. Boa ideia, eu vou dar fazer. Ei, Golpe, bom, voltando a falar do tarô. Sim. Você acha qual conselho que você daria para os internautas que fossem procurar o tarô? Uma ferramenta de orientação, conhecimento, ou uma outra coisa, ou procurar uma adivinhação, alguma coisa? O que você aconselharia para eles? Olha, a primeira coisa é assim, olha, é procurar um profissional sério, né? Um profissional
responsável, um profissional competente, não um profissional assim aventureiro que, né, simplesmente vai te enganar para poder levar o seu dinheiro, entendeu? Isso que porque o que acontece, né, com o tarô e, né, outras tantas histórias que a gente vê por aí é que assim ficou banalizado por conta do próprio mau uso, né, maus profissionais, enfim, pessoas que não têm muito qualificação, né, para fazer a leitura e para se dizer profissional, né? Então acaba que fala coisas que não faz sentido, faz ameaças, entendeu? É aquela questão, os bons pagam pelos maus. Como em tudo, né, Roberto? Como em tudo. Eu queria, antes de continuar, eu queria mandar um abraço para a minha entrevistada daqui do dia 22, do dia 15, que vai ser a Célia, que vai falar sobre o trabalho dela, sobre o livro que ela escreveu. Vai ser um prazer entrevistar a Célia. Boa noite, eu sei que você me assiste toda sexta-feira. Boa noite para você, muito obrigado pela sua audiência. Então, Gopi, como é que você vê hoje em dia a situação dos profissionais que leem tarô, fora essa questão aí dos bons, você acha que tem um mercado grande? Como é que você vê isso? Roberto, assim, olha, usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, usar o tarô como uma ferramenta de apoio psicológico, psicoterapêutico, né? Isso é uma coisa que vem sendo resgatado. A gente tem visto cada vez mais aí na mídia, nas redes sociais, curso de tarô, curso de arcanos maiores, curso de arcanos menores, né? E eu tenho visto, assim, as pessoas cada vez mais preocupadas com a ética dentro disso, sabe? Exatamente para resgatar essa tradição, essa coisa, a seriedade desse trabalho, que está muito além da adivinhação, da cartomancia, né? É contar a sua história de vida, é retratar o seu caminho de vida, o seu mapa, né, através das lâminas do tarô. E a partir disso, conseguir desatando os nós que a gente vai criando e que a gente vai acumulando, né, a partir da infância, né, informações que a gente recebe, às vezes de pai e de mãe, que são situações que nem, num primeiro momento, não seriam traumáticas, mas que para uma criança acaba sendo, porque ela é pequena, então ela enxerga tudo muito grande. Foi bom você ter falado sobre essa questão da desatar os nós, porque a gente vinha conversando sobre isso quando estava chegando aqui, que o importante é a gente deixar a mente livre, a alma livre, para você poder optar na sua vida por aquilo que realmente você ama. Porque fazendo o que a gente ama, a gente com certeza vai ter sucesso nessa vida em qualquer função que seja. Então, o que eu posso falar por experiência própria, que eu resolvi, faz um ano mais ou menos, a me dedicar exclusivamente a escrever. E em um ano eu já tive muito sucesso, porque é uma coisa que eu amo fazer. Inclusive o livro Ventos da Paixão, quem tiver interesse pode me contactar no e-mail roberto@poetadoamor.com.br e lá eu passo as informações para adquirir o livro. E Gopi, eu queria dar boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença, boa noite para os internautas. Obrigada, e eu espero Roberto. contar com você outras vezes aqui, que foi um prazer, o assunto é extenso, tem muita coisa para a gente falar. Obrigada, Roberto, pelo convite, foi muito bom participar com você aqui no seu programa, né? Espero sim que seja convidado mais vezes. Com certeza eu vou te convidar. Bom de papo, né? Tá bom. Obrigada a todos pela presença, pela participação e consulte sempre um tarólogo, ou um astrólogo, ou um filósofo. Então tá bom. Boa noite, internautas. Até sexta-feira que vem.